E é muito interessante. Eu gosto de pensar assim, quando Deus criou o homem, ele, diz o texto bíblico, que ele soprou vida no nariz do homem, né? Então, esse sopro de vida veio de Deus. Então, nós temos essa vida, que é o sopro de Deus, que ele nos emprestou para a gente viver. E aí, Deus se revela para eles, não só como criador, mas como amigo. O texto diz que ele passeava com o homem pelo jardim no fim do dia. E aí ele deu uma ordem para o homem, olha, você pode comer de tudo, mas não come daquela lá, porque aquela lá vai te fazer mal. Aquela lá vai te matar. E aí o inimigo que estava por ali, serpente, né, que a gente pode entender que é o nosso próprio desejo humano, porque Deus não criou bonequinhos. A gente não é marionete que faz só o que ele quer. Quando Deus nos criou, ele nos deu livre-arbítrio, para a gente decidir o que a gente quer. E aí ele falou, olha, se você decidir contra mim, você vai morrer. E é interessante porque o apóstolo Pedro vai escrever que Jesus morreu na cruz antes da fundação do mundo. Olha que interessante. Antes de Deus criar o mundo, ele já sabia que o homem se afastaria dele. Ele já sabia que o homem tomaria um caminho diferente daquele que ele queria. Mesmo assim, ele criou o homem. Deixa ele livre, faz o que ele quiser. Se ele escolher contra mim, eu vou lá e resgato ele. Aí vem o que o Caio Fábio sempre fala, né? Antes do haja luz, houve o haja cruz. Então, Jesus morreu antes da fundação do mundo para que a nossa vida fosse possível, para que a gente pudesse viver. Mas aí Deus falou, não coma disso porque aqui você vai morrer. Aí o homem disse, não, eu vou comer. Né? Essa desobediência do homem é muito mais do que uma simples desobediência. É ele dizer assim, eu não quero ser dependente de você. Uma rebeldia. Eu quero ser o que eu quero ser, eu vou resolver o que eu quero, você não vai mandar em mim. Eu tenho autonomia, eu tenho autossuficiência. E tanto que a tentação é, se você comer, você será igual a ele. Foi isso que a serpente falou para Adão. E Adão quis, Eva quis. Adão é o símbolo da humanidade, né? Quando a gente fala, inclusive a palavra Adão tem a ver com humanidade, né? Então, não necessariamente é um indivíduo, mas é o ser humano, a criatura de Deus. Então, a criatura resolve pular para fora de Deus, né? Lá em Atos está escrito, né, que nele nós somos, nos movemos e existimos. Fora dele, não tem vida. Então, se eu resolvo dizer para Deus, não preciso de ti, vou viver independente de ti, eu dou conta de mim. É o mesmo que pular para fora de Deus. Pulei para fora de Deus, não tem mais vida. Né? Como se, por exemplo, seu braço se revoltasse contra você e disse, eu não quero mais ser parte do seu corpo. Vou viver a minha vida. Ou o peixe dizer, eu quero sobreviver, quero ter vida Isso, fora do mar. Fora da água, né? Fora do mar. Aí você diz pro seu braço assim, olha, se você pular para fora, você vai morrer, porque você só vive comigo. Eu falo, não vou não. E ele mesmo se autodecepa, cai no chão, fica lá mexendo e rindo da sua cara. Tenho vida, tá vendo? Só que ali é uma energia residual. Em algum momento aquilo acaba. Então, essa analogia, assim, quando eu decido, como indivíduo, viver a minha vida independente de Deus, eu acho que eu ainda tenho vida, porque eu continuo vivendo. Mas isso é só uma energia residual. A hora que aquela energia residual acabar, você acabou. Morreu, acabou. Para quem está em Cristo, vida eterna. Não acaba, continua. E aí o que eu acho interessante é assim, quando Deus diz, olha, se você comer disso, você vai morrer, e o homem vai e come, ele fala, não, mas eu vou dar um jeito nisso. Esse homem está dizendo não para mim, mas eu vou dizer sim para ele. Ele está se rebelando contra mim, mas eu vou amá-lo também. Então eu vou lá, desço como gente, morro a morte no lugar dele, porque ele se rebelou contra mim. Então a rebeldia dele, ele deveria ser punido. Então põe o castigo dele em cima de mim mesmo e deixa que eu resolva o caso dele. E aí Jesus vem para a terra e Jesus muitas vezes fala sobre vida, né? Ele fala, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Se vocês estão em mim, vocês têm vida. Eu sou a árvore da vida, eu sou o pão da vida. Então, tudo que tem a ver com a vida está em Jesus. Então, o que é o pecado? O pecado é tudo aquilo que mancha a dignidade da vida. O pecado é tudo aquilo que mancha a minha vida, ou que diminui a minha vida. Então, se eu vejo um semelhante meu passando fome e eu não faço nada,
O meu pecado está em não ajudar porque aquela pessoa está tendo a dignidade da vida dela sendo retirada. Então, quando eu decido por mim mesmo algo que me faz mal, tomo decisões que me prejudicam, que me deixam doente, que me fazem mal, estou pecando, porque estou pecando contra a dignidade da minha própria vida. Então, o pecado é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que mancha a dignidade da minha vida ou da vida do outro. Agora, Lia, uma pessoa que resolve abraçar esse caminho do pecado, ou esse caminho dessa... bater de frente com essa dignidade. E aí, essa pessoa morre, o que acontece? Morre. Não, Se sim. fora de Deus não tem vida, é vazio existencial. Mas e no mundo chamado mundo espiritual, no pós-vida? O que você diria? Existe uma punição, apaga, a pessoa dorme, acabou, é como desligar uma televisão e já era? Como é que é? O que você imagina? O que você entende? Jesus sempre falou muito de vida eterna, ele não falou de morte eterna. Quando ele fala do inferno, ele fala que o inferno é para os demônios e os seus anjos, não fala que o inferno é para as pessoas. Então, a partir desse raciocínio de que nós só temos vida em Cristo, por causa de Cristo, e eu decido que eu não vou viver em Cristo, quando o meu corpo morrer, morreu, acabou, pulei para o vazio, não tem mais nada para mim. Se foi. O contrário, não. O contrário, estou em Cristo, sou nova criatura, tenho vida eterna. É uma consciência, quem estiver em Cristo é uma consciência que continuará... Que continuará para a vida eterna. E quem escolheu o outro caminho Aniquilação, é o fim. Porque veja, Eric, você pensar num Deus que cria uma humanidade com todo amor e carinho, que vê a humanidade indo para o abismo, mas ele vai lá e se coloca na boca do abismo, sofre o castigo que esse abismo traria para trazer a humanidade de volta. Como que um Deus desse teria prazer de ver a sua criatura eternamente queimando num fogo? Sendo torturada, né? Sendo torturado. E não é por um dia, nem 2 dias, nem um ano. Eternamente. E não é pelo fogo. É pelo fogo e o enxofre que faz o fogo ficar 7 vezes mais potente. Ou seja, a gente já tá... Dentro disso que você tá falando, a gente começa a ter até uma imagem meio estranha de Deus, né? Porque, tipo, caramba, esse Deus, ele vai me punir, vai me torturar por toda a eternidade, né? Não combina com a bondade dele, né? Eu gosto muito do que o Carlos Bregantin fala, que ele diz assim, que por causa de Cristo, Deus está de bem com a humanidade. Deus não é esse senhorzinho malvado que está com o chicotinho esperando para te punir porque você não fez o que ele agradou, ou fez o que desagradou. Né? Deus está de bem com a humanidade. Por causa de Jesus está tudo certo entre Deus e nós. A gente não precisa ter medo do castigo divino, porque o castigo divino já veio e foi em cima de Jesus. Então, assim, a consciência, e é isso que a gente chama de conversão, quando eu percebo, quando eu tomo consciência de que eu era um rebelde. Eu estava vivendo para mim mesmo, do meu jeito, com autossuficiência, com autoindependência, sem querer saber de Deus. Esse caminho me levava à morte. Aí eu aprendo que Jesus veio para me dar a vida. Então, eu deixo de viver para mim, eu me converto de mim mesmo para Cristo. Passo a viver para Ele. Vivendo para Ele, eu tenho vida eterna. E aí entra o que a religião ensina, que fala de santidade, que parece que a santidade é uma coisa assim de você se tornar perfeito, né? E aí isso reina muito, especialmente entre os conservadores, né? De aí colocar a regra, primeiro de salvação, de dizer assim, você não tem salvação se você não está na igreja. Começa por aí. Então, assim, você não é da igreja, você está no inferno. Você não está na igreja, você não é de Deus. A Bíblia não ensina isso. Tanto que no tempo de Jesus, a igreja eram os discípulos, ele quem estava ali. Não tinha né? Tanto que ele até falou que ele ia derrubar o templo, porque o templo não era mais símbolo da presença de Deus. A partir de Jesus, ele disse, eu estarei em vós. Então, o templo não é mais o representante de Deus. Agora, eu sou porque o Espírito Santo me habita. Então, eu tenho... Perdi a linha de raciocínio. Não, a gente acho que você está falando dessa linha do pecado, né? Do como você... Da santificação. E da então, santificação. eu não sou salvo porque não estou na igreja. Segunda coisa, entrei para a igreja, então agora eu tenho que seguir algumas regras. Aí eles te dão uma lista lá. Pode, não pode, não pode, não pode, não pode, pode, não pode. Se você está seguindo a lista, então você está dentro, você é salvo. Se você não está,
Aí, olha, você é pecador, você tá pecando. Eu não tô, veja só, eu não corto o meu cabelo, você corta. Um dos itens dessa lista, por exemplo, é o dízimo, né? O Se dízimo. você não